Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Aqueles que estão nos assistindo pelo canal Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Boa noite também. Alguém pela primeira vez na casa? Que bom! Seja bem-vindo à nossa casa de Miguel. Aproveite a reunião, à disposição. Depois, se tiver qualquer dúvida, pode vir falar comigo, ou então com a Cris. Meu nome é Cláudia. Boa noite. Primeira vez? Não? Primeira na casa. Então, vamos a alguns avisos. Primeiro, a respeito do Evangelho do Lar. A importância de fazer o Evangelho do Lar, tirar um dia na semana, pegar o Evangelho, refletir, colocar água ali para purificar, junto ao Evangelho, porque a gente vive uma vida tão corrida que não tem tempo para nada, né? Então vamos tirar um tempinho para a gente refletir daquilo que Jesus nos deixou, a palavra dele. Então tira um dia na semana, um horário e faça o Evangelho. Se tiverem dúvida, pode vir aqui também à mesa para orientação. Hoje, eventualmente, a livraria e a cantina não vão estar abertas. Então, não tem artigo, não tem livro, só na próxima semana. O atendimento fraterno, às sexta-feira, é online. E nós temos sexta-feira, quinta e domingo, antes das reuniões públicas. Mais alguma coisa? Mais algum aviso? Acho que não, né? Em relação, a gente faz uma orientação a todos que frequentam a casa para trazer uma garrafinha, um copo, né? A gente está naquela luta de preservar a natureza, então não vamos deixar de consumir copos descartáveis, de plástico, então a gente pede para trazer, se for possível. Mas é só isso, vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa, que é uma casa de amor. Então vamos refletir, começar a refletir a partir da nossa página inicial, que vai ser lida pela Monique. Boa noite. Do livro Calma, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Serenidade e Paciência. E ele deu algumas dicas para a gente. 1. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. 2. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. 3. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. 4. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí, o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. 5. Para semelhante realização, se-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostra por alicerces da consciência tranquila. 6. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. 7. Abracemos as iniciativas de concórdias sem esperar que
determinadas pessoas venham mais promovê-las. 8. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. 9. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. 10. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará visto sem o apoio de diligência. 11. Convém lembrar que nossos ouvidos podem ser transformados em instrutores do mal, todas as vezes de que o mal nos procure. 12. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontra. 13. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em um toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas das vezes duro e áspero, da paciência em ação. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Monique. A página inicial já é um estudo. A gente começar a refletir. O tema da nossa exposição de hoje, eu esqueci de falar, é a cólera. E a nossa expositora é a companheira da casa, Cristiane Pedrosa. Aos amigos que estão em casa assistindo, não esqueçam de colocar uma garrafinha de água ou copo para ser frutificado. Nós vamos depois dessa página, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações da agitação do dia a dia, nos deixar agora levar por esse ambiente de amor, de paz, nos preparando para ouvir esse estudo que com certeza vai nos trazer grandes reflexões e grandes aprendizados. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos a essa hora da noite, mesmo cansados por esse dia, mas para ouvir, para aprender, para refletir, para mudar. Como é importante, Jesus, junto do seu amor, que está sempre presente em nossas vidas, agradecendo a espiritualidade da Casa de Miguel, que já preparou todo esse ambiente que nos acalma. E assim, sentindo já toda essa paz, essa sintonia, que possa intuir a nossa companheira Cris, para que ela traga o seu melhor, como sempre, abrindo nossos corações, nossas mentes para tudo aquilo que ela vai dizer. E assim, pedimos permissão para dar como iniciada a reunião pública de sexta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Boa noite, gente. Fiquei muito empolgada para estudar esse tópico. Acho esse tópico muito interessante. Deixa eu tirar daqui. Porque quem nunca, né? E aí, falha minha, desculpem, eu tinha colocado a página de abertura aqui, mas esqueci de deixar o PowerPoint aberto, não podia ficar para lá e para cá. Aí não passei para vocês, mas depois a gente tem sempre o hábito de voltar na página de abertura que estava aqui. E agora é isso, né? É uma brasa, um incêndio que toma conta. Quando você vê, já falou, já machucou, já esbravejou e depois você se arrepende, né? E quando a gente vai fazer
o estudo, estou passando só a página de abertura, tá? A gente desconfigurou um pouquinho. A gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ele trata nesse tópico um dos tópicos do capítulo 9, que pega duas instruções dos espíritos sobre a cólera. Mas no início do capítulo, ele vem com as citações das bem-aventuranças, né, que dão exatamente o título do capítulo, que são os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Afinal de contas, os mansos possuíram a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E logo depois da citação bíblica do Sermão da Montanha, que fala dessa bem-aventurança, Kardec vai fazer um comentário e vai resumir, no primeiro parágrafo, todo esse capítulo. Ele diz assim: Jesus estabeleceu como lei a doçura, a afabilidade e a paciência e, por consequência, condenou a violência, a cólera e até a falta de cortesia. Então ele vai fazer o contraponto, ele vai passar, vai explicar o que é injúria e violência, vai falar como é que você constrói a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação. E no final ele vai falar, isso aqui é tudo que você precisa construir, mas cuidado para você não tropeçar na cólera. Então a gente objetiva hoje com esse estudo refletir um pouco, sobre a máxima, que a gente tem uma máxima que diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E aí a gente também quer entender o que é cólera, tem como manejar, tem como dar jeito, dá para fugir da gente se encolerizar? Ou é sempre essa coisa que pega fogo, quando você vê já foi, não tem mais jeito? Nesse ponto, eu vou dizer para vocês que eu gosto bastante de ciência. E aí, tem uma frase que circula aí na internet, que o pessoal remete a Pasteur, cientista francês, que o cara que criou a pasteurização, Então, todo mundo que toma leite pasteurizado sabe do que eu estou falando. Ele dizia que uma pequena quantidade de ciência afasta os homens de Deus e muita nos aproxima. E aí eu quero provocar para vocês, para a gente pensar juntos se isso é verdade ou não, até o final desse estudo. Tá bom? Primeira coisa que a gente faz é separar a mente e o coração, não é mesmo? Eu sou o coração, ele é a razão, Aí eu quero perguntar para você funciona sem o coração? E você funciona sem o cérebro? Mas aí também tem a outra questão, Você se identifica com esses dois, mas você é este coração, esse órgão que pulsa? Você é esse cérebro que pensa? O que é você? Será que você é só uma coisa? Só razão? Será que você é só emoção? E a cólera, afinal de contas? Ela bombeia do coração e toma conta de tudo, e aí você vê vermelho e não pensa em mais nada? Na verdade, existem algumas teorias que dão conta de que o cérebro da gente tem um tríplice aspecto. Olha o número 3 aí de novo, Nesse tríplice aspecto do cérebro, uma teoria que diz que esse cérebro triuno vem da evolução do princípio inteligente, de uma base, lá naquela parte
cinza mais escura, que é reptiliana. Aí se desenvolve naquela camada vermelhinha ali, que seria a parte dos mamíferos, e depois a humanidade vai desenvolver o neocórtex, que é a parte mais superior, que é essa parte que está do lado de fora. Se você fizer assim, você vai perceber bem. A parte inicial, sistema límbico, que trata da emoção, e o neocórtex, que está do lado de fora. A parte que trata da emoção, que é o sistema límbico, que trata do medo, que trata da fuga, para esse princípio inteligente é muito necessário, porque em certo momento você não pode pensar, é lutar ou correr. Na natureza, quando a gente está na natureza, como animal mesmo, a gente precisa se defender e pronto, né? E o que acontece quando a gente vai desenvolvendo essas camadas superiores do neocórtex? A gente aprende a racionalizar as coisas. Só que quando você se vê diante de uma emoção extrema, você simplesmente não consegue racionalizar. Você cai no automatismo e nesse automatismo você simplesmente tem uma reação. E essa reação pode ser uma fuga, pode ser o encolerizar-se, né? O ficar com muita raiva. Podem ser as mais diversas, né? Mas o fato é que André Luiz vai corroborar a mesma coisa que a ciência fala e vai dizer assim: no mundo maior, no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Mas nos planos dos lobos frontais silenciosos, no neocórtex, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, isso foi lá para 1950, né? Jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Aí ele vai dizer mais adiante que esse neocórtex é um lugar que eu consigo ativar quando eu entro em prece. Caramba, que lindo! Eu começo a pensar, eu paro, e aí quando eu entro em prece, eu ativo as áreas superiores do cérebro e eu consigo o quê? Me acalmar. Caramba! Como é que pode, né? A ciência conversar com Deus desse jeito? Ou será que a gente já tinha parado para pensar nisso? Eu gosto de umas referências assim, que pegam desde a ciência até o desenho. E é engraçado, porque às vezes a gente pensa, que nem a fada Sininho, lá no filme do Peter Pan, que a gente só tem espaço para uma emoção de cada vez. A Sininho era assim. Ela ficou com ciúme do Peter Pan, porque o Peter Pan foi lá ajudar o Andy, e ela não viu mais nada na frente. Qual é o nome disso? Cólera. A cólera faz a gente transbordar. Mas será que a gente não consegue ter mais de uma emoção? Será que a gente não consegue conter um pouco essa cólera a partir
partir de algum processo, chegamos no Evangelho finalmente. Aí no item 9, o Espírito Protetor vai nos lembrar que esse negócio de cólera acontece por conta do orgulho. Olha o que ele diz. O orgulho nos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. O que ele está dizendo? Trocando em miúdos, você se acha a última bolacha do pacote que não pode ser contrariado, bateu o pezinho, ficou de birra, isso é cólera. Uma criança pequena fica até bonitinho, né? A gente não fica, não. Um grande exemplo de redenção, eu diria, de um espírito encolerizado, foi Paulo de Tarso. No livro Paulo Estevão, a gente vai ver que ele começa no livro, e ele ainda não é Paulo, ele ainda é Saulo, né? Como doutor da lei judeu, perseguindo os cristãos. E é exatamente isso que ele fala quando ele exige que Estevão seja apedrejado. Ele liberta alguns daqueles que foram presos e diz assim: não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, ou seja, que voltasse para casa, como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Quer dizer, o fato de Estevão não ter acatado a ordem dele de ter retornado foi a condenação de Estevão, segundo Saulo. Insultou-me publicamente no Sinédrio, espezinhou dos nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo. De mim, para comigo, estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio. Quer dizer, além dele ter ficado irritado que o Estevão contrariou ele, ele encontra todos os subterfúgios necessários aqui para validar a posição que ele tem. É um livro tanto, viu? E é um livro de transformação. E a gente vai voltar nele mais adiante para poder exatamente falar disso. O que ele faz? Ele apedreja Estevão. Vou dar spoiler se você ainda não ouviu a história, mas ele também consegue encontrar um caminho para a paz. E Emmanuel vai dizer para a gente, a respeito da cólera, que está tudo bem no sentido de que acontece com todo mundo. Tá? Já aconteceu com você, com certeza. Indubitavelmente, todos nós, é legal que ele se inclui, né? Emmanuel fala assim, ó, eu também. Todos nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas em evolução na Terra, estamos ainda sujeitos a essa calamidade do mundo íntimo, razão pela qual, toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes da oração. Lembra?
elevar os pensamentos superiores aonde eu uso o meu cérebro, e superiores porque eu me elevo a algo que eu ainda não estou habituado no dia a dia, que ainda não a minha, talvez não seja a minha norma de conduta corriqueira, mas que é aquilo que eu procuro, que eu almejo. Então eu faço o esforço de ir até lá, e eu consigo muito isso através da prece. E tem gente que diz que Emmanuel é duro, né? Olha que figura de linguagem mais linda: lavar os pensamentos nas fontes da oração. É necessário a gente realmente ampliar o olhar, né? Vamos lá para outra daquelas referências que vocês se divertem. Vocês conhecem essa daqui? Essa daí é a Malévola, né? Essa é a Malévola da minha infância. Má, ponto. Sem nuances, ponto. Ruim, sem escapatória, né? E aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai ampliando o olhar. Isso é tão legal, né? Até a Malévola mudou, né? Eu consigo gostar dela, consigo entender por que ela errou, eu consigo entender que o verdadeiro amor da Bela Adormecida, né? Se vocês não viram o filme, assistam. Quem desperta a Bela Adormecida é ela. É um amor maternal que supera tudo, sublime, né? De redenção. E aí a gente fala exatamente, eu posso até pensar nessa trajetória do Saulo para o Paulo, de que, assim, de início você odeia Saulo de Tarso. Quem é Saulo? Nossa, que figura ruim! Ele está justificando o apedrejamento de alguém, né? Ele é mau, quem se encoleriza perde a razão, né? Tem aquela cara, nossa, enlouquece. Você quebra coisa, você é desrazão total, é loucura. Mas aí você vai olhar mais de perto, vai tentar entender essa história e ver que essa história tem outras nuances, né? Ver que tem outros matizes, né? Não é só preto e branco, existem nuances, existem questões aí que a gente precisa aprofundar para entender. Antigamente era isso. Ou eu sou bom, ou eu sou mau. Ou eu vou para o céu, ou eu caio nas profundezas do inferno e não volto nunca mais. E aí a gente estudava, né, os pecados capitais. Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. E as virtudes cardeais que se contrapõem a eles. A humildade, a generosidade, a caridade, né, que está no cerne desse capítulo, né, na questão da amabilidade, a paciência, né, que se contrapõe à cólera, o prazer com medida, que se contrapõe à luxúria, a temperança, uma pessoa equilibrada, né, com temperança, diferente dos golosos que nem eu. A solicitude, que se contrapõe à preguiça, né? Aquela pessoa diligente, não vai lá, faz, se coloca para trabalhar, que coisa legal. É muito interessante, né? Porque a gente costuma dizer assim, perdeu a paciência, mas como é que você perdeu aquilo que você nunca teve? Né? As pessoas usam esse vocabulário muitas vezes e a gente esquece, né, que, como disse Emmanuel lá na página de abertura, é construção, mas eu ainda não consigo ficar lá naquela base o tempo todo, eu fico caindo, eu fico resvalando. E aí o que acontece? Muitas vezes eu esqueço que na atual conjuntura eu não quero mais falar de pecado. Eu já entendo que no aspecto, né,
mais assim, psicológico do ser. Vamos aí pensar em Joana de Ângeles, na análise que ela faz da obra de Jung, né? O que não é equilibrado é sombra, e a sombra não está de um lado só, ela está dos dois lados, né? Se o equilíbrio é a humildade, o desequilíbrio pode ser orgulho, mas eu também posso me achar tão indigno de ser amado, indigno de fazer alguma coisa, que eu descambo para um outro aspecto da sombra, achando que eu estou sendo humilde, né? Se a generosidade é o cerne, é o equilíbrio, né? Eu também preciso pensar que eu não posso ser nem avaro, segurar tudo, guardar tudo para mim, mas que eu também não posso ser perdulário a ponto de não guardar, né? Tem pelo menos até o final do mês, você se programa, você vê lá, agora o dinheiro da passagem no aplicativo, né? A gente era daquela época, né, Cláudia, do contra-cheque que destacava, né? Não é mais assim, né? A gente tem que se programar, né? Não, é muito generosa. Não. Vamos pensar se é generosidade mesmo ou não. Será que a gente está construindo esses caracteres da perfeição que Santo Agostinho fala para a gente, que a gente tem que procurar construir com clareza? Será que a gente percebe que há mais de um lado na moeda? Nessa construção do equilíbrio, a gente às vezes resvala não só para o lado do que a gente chamava de pecado capital, a gente percebe que é sombra, mas para esse outro lado também. Se eu tenho no meio a caridade, de um lado eu tenho a inveja, do outro um desinteresse que eu não quero nem saber, não me importa. Se eu busco a paciência, e de um lado eu tenho a ira, eu tenho gente que parece que está alheia do mundo e não se abala com nada, né? Dá vontade de ver lá, está respirando, está vivo. Na questão do prazer, né? O prazer a gente demoniza, né? Às vezes, né? Porque assim, ter prazer de forma comedida é necessário, né? Você se alimentar de algo que te faz bem, vestir uma roupa. É bom ficar uma roupa que te aperta, que te incomoda? Não é. Você tem prazer em vestir uma roupa que te acomode suavemente. Já botou um sapato apertado no pé? Não, você tem prazer em calçar uma coisa que te deixa, né, caminhar com leveza, né? E até o sexo a gente demoniza, mas vocês chegaram aqui como? Como é que vocês reencarnaram? Né? Como é que a gente gera os nossos filhos? É obra de Deus também. E a gente chega até a pensar que, não sei, eu fiquei pensando ali, o que eu colocaria ali? Depressão? Apatia? Desgosto? E aí tem a temperança, né, que seria o equilíbrio. De um lado eu tenho a cura, do outro lado tem pessoas que têm repulsa por comida e que chegam até ao transtorno. Entre a solicitude e a preguiça, eu também preciso pensar que existe uma sobrecarga. Tem gente que não sabe dizer não. E às vezes a gente precisa aprender, fazendo aqui uma meia-culpa, né, marido? Meia-culpa. Às vezes a gente precisa de pausa. E, de certa forma, a gente vai acumulando, e esquece que nesse acúmulo de coisas que a gente engole, em matéria de sentimento, em matéria de, não, eu tenho que dar conta de tudo, né? Porque, assim, uma geração, né, que eu imagino assim, a minha geração é a geração que aprendeu a engolir o choro, e aí vira para outra geração que vem
vem esse aqui e fala, ah, aquela ali é a geração do mimimi. Não, eles estão gritando porque está apertando, porque está difícil, porque está complicado. Será que não é a gente que teve que aprender a engolir tudo e depois se encoleriza e depois vai descontar neles? Nos filhos, nos companheiros, né? Será que a gente não precisa conversar mais sobre o que está sentindo? Talvez o Evangelho no Lar possa ser um momento para isso. Né? Não para se atacar, mas para se acolher. É interessante a gente pensar, porque emoção é uma reação imediata, intensa a um estímulo, enquanto sentimento é uma construção mental que vai resultar da nossa interpretação e reflexão sobre as emoções. Quando Lázaro vai ditar lá a lei de amor, ele fala exatamente disso. No início a gente é instinto, depois a gente é emoção reativa, emoção que reage. Já mais docilizados, sublimes, né? A gente vira sentimento. O sentimento é o sublime do amor. E essa sublimidade do amor a gente consegue exatamente a partir dessa racionalização do que eu sinto. Mas o racional não é ruim. O racional é essa pausa que eu dou, é esse respiro, é esse lavar os pensamentos que Emmanuel diz pra gente. Porque quando você está assoberbado, quando você está afundado num monte de coisa, você não consegue racionalizar. Você só reage. Você não consegue elevar esse pensamento porque você está nessa vibe de reagir o tempo inteiro ao que a vida te entrega. Então a gente precisa dessa pausa. É necessário para a nossa saúde. E como é que faz para a gente aprender a fazer isso? Né? Quando a gente vai lá na inteligência emocional do Gordon, ele vai dizer, vai explicar que essa mente emocional, que é onde a gente está, lembra lá do André Luiz, que falou que a gente está na mente emocional? É muito mais rápida que a racional. Ela age irrefletidamente, sem parar para pensar. Essa rapidez exclui a reflexão deliberada, analítica, que caracteriza a mente racional. As espécies que não foram capazes de uma reação imediata tiveram pouca probabilidade de deixar uma progênie que passasse adiante seus lentos genes de atuação. O que ele está dizendo aqui? Na evolução do princípio inteligente, em algum momento foi necessário que você reagisse para sobreviver. Mas quem é que vai possuir a Terra, hein? São esses reagentes ou são os mansos? São os mansos. É esse esqueminha, né? É o estímulo, você reage, pronto, pegou voos. É a cólera. E aí o Hahnemann, desculpa, a gente desconfigurou, não sei porquê, mas esse aí, do H até o N no final, é o nome do pai da homeopatia, que tem essa mensagem, essa instrução dos espíritos no capítulo 9, né, que vai dar conta exatamente do que fala sobre a cólera, explicando para a gente que dá para consertar. Dá para consertar. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que, de boa vontade, se compraz. Você está se comprazendo no que você está fazendo, é por aí que você fica. Reforma íntima dá trabalho, né? Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui o tempo todo é disso. É da reforma íntima. Mas você fica assim,
Não quero que me pegue não, mas fica parado no lugar, né? Você não está brincando de pique direito. Ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Mas eu sempre fui assim, muito nervoso. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Essa doeu, né? De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, tem jeito de mudar isso daqui. A gente precisa encontrar uma outra forma. Não dá para reagir sem pensar. Você entrou no automatismo. O que é o automatismo? Você fala para o seu coração, coração pulsa? Você tem que pensar no coração pulsando? Não, né? Não precisa. Já entrou no automatismo, né? Você precisa pensar, respira. Você manda? Não, você pensa até se parar um pouco, né? Se você começa a pensar que está respirando, você não está, se o ar está entrando, você não está, né? Então, é um movimento automático. Como é que eu faço para sair disso que já virou automático em mim? Emmanuel deu a dica. E aqui eu vou usar umas dicas para vocês. Alfabetização emocional. Tá? Tem o beabá, B com A, né? Alfabetização da emoção. Ela é baseada no autoconhecimento. É engraçado, que eu acho muito legal isso, gente. Esse livro do Goleman que eu mostrei para vocês, que fala da inteligência emocional, é um livro de 2012, aí está lá no capítulo 4. Conhece-te como a ti mesmo, né? Que é a mesma fala de quem? Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, como preferir, no Evangelho segundo o Espiritismo, dos caracteres do homem de bem, né? Então, autoconhecimento é a base, desde antes de Sócrates até hoje. Ou seja, se não está conseguindo sozinho, leva para terapia. E aí você vai fazer uma reflexão, vai pensar sobre o que você pensa, né? Você tem que fazer aquela análise que Agostinho, né, fala pra gente. Vamos pensar, o que eu fiz, né? Me irritei, o que eu senti? O que foi o estopim dessa irritação? É realmente porque eu estou me sentindo uma pessoa ferida, né? Eu tive razão, porque combinar, no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente às vezes se indigna. Tem coisas que, né, não tem como você não se indignar. A gente não está aqui no fantástico mundo de Bob, né? Infelizmente, a gente tem problema, vai ter problema. Não estou no país encantado. A raiva é necessária.
Até mesmo porque, se você não tiver raiva, vai passar por cima de você. Ela não é ruim. A raiva te impulsiona a fazer coisas, a mudar o que não está certo, a lutar pelos seus direitos, a exigir mais e melhor das coisas. O que a gente está falando aqui é que a gente não pode chegar ao limite da cólera, que é uma reação impensada, desmedida, desarrazoada, que sai derrubando tudo que encontra pelo caminho. O que motivou esse sentimento? É digno? É indigno? Estou certo de me sentir mal com isso? Eu percebo quando eu fico assim, quando eu vou me encolerizar? Tem algum sinal? Se eu já senti isso antes, eu começo a perceber, né? É como assim, estou percebendo que, sabe o Incrível Hulk? Estou percebendo que eu estou ficando verde, né? Estou percebendo que as células estão começando a mudar, meus músculos estão inchando. O que o Bruce Banner faz? Ele para lá e tem que parar para respirar, né? Respirar de forma consciente, olhar para dentro, fazer aquela prece. Posso mudar? Será que posso? Que estratégias eu posso usar para fazer isso? Eu lembro que logo que eu comecei na doutrina espírita, não sei se meu marido vai lembrar disso que ele está ali agora. Logo que eu comecei na doutrina espírita, comecei a estudar sobre a questão da reforma íntima, né? E teve uma vez que a gente estava na cozinha, não sei o que foi que ele falou, que eu me irritei profundamente, né? E aí eu não queria brigar. Foi muito legal. Que eu fechei o olho, botei a mão assim, na ponte do nariz, respirei fundo e entrei em prece. E a gente já estava quase que discutindo, partindo para a discussão. Aí ele viu que eu fiz aquilo, que eu fechei o olho, fiz assim. Aí ele chegou perto, olhou e falou: o que foi? Está passando mal? Na hora parou a briga, não tinha mais briga, não tinha mais. Eu falei: não, eu estou rezando. Ele falou: ah, tá. E também tem a questão de ter uma parceria, né? Porque é isso, a vida dá porrada na gente direto, né? É trabalho, é trânsito, né? Eu lembro de uma vez que ele chegou em casa que eu estava muito irritada, né? Ele sabia que a época do mês era aquela, como um bom marido, né? E ele virou para mim e falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu trouxe um chocolate para você e eu tenho certeza que você tem razão. Pronto, acabou. Tem como ficar irritada num momento desse? Não tem. Não tem como ficar irritada e ficar dentro. Não tem como ficar irritada num momento desse. Acabou a minha irritação. Desceu pelo ralo. Porque assim, é parceria, né? Como em alguns momentos também acontecia o contrário, dele não estar bem e a gente, né, tentar aí dar aquela força. Então, ter um parceiro que te conheça e que faça esse pacto com você: olha, quando eu não estiver bem, você pisa no freio, e aí a gente vai se ajudando. Isso é importante. Isso é importante, é uma estratégia, sem dúvida nenhuma. E parar. Quando você está à beira da cólera, talvez você não consiga nem fazer uma prece. Então, talvez ouvir uma música, prestar atenção na respiração. E aí eu faço esse movimento aqui. Eu tenho estímulo, eu faço uma reflexão, eu faço uma pausa de alguma forma, eu entro em prece, eu consigo construir, né, um pouco de serenidade para, ao invés de reagir, ter uma opção de ação ponderada. Eu consegui pensar no que fazer. Não vai ser de hoje para amanhã, tá? Mas é uma forma de fazer. E é fácil, gente. Vamos voltar lá para Paulo, para ver o que Paulo diz.
Bom, Saulo de Tarso, está aí, né, às portas de Damasco. Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, aquele doutor da lei que perseguia e apedrejava cristãos se transforma num cristão. O que acontece? Vai fazer o quê? Vai pregar no sinédrio a respeito do cristianismo. Vocês acham que ele foi bem aceito? Falaram, que lindinho. Vocês acham que foi fácil? Foi colocado dali para correr, né? E aí ele traz aqui, vou trazer um trechinho para vocês ficarem com a água na boca, para ver se vocês leem o livro, que diz assim: o ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide a reparação imediata. Olha a cólera querendo sair. Ali mesmo, à vista de todos, quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se preso de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de sítio pareciam entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que para falar com êxito sobre Jesus bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganaram-se. Seus comparas punham-no à margem como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem teias, ou seja, sem rédeas, a todos, convencendo-os com a lógica das suas definições. Aquele abandono feria um fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal por vaidade ou egoísmo. Laborava pelos próprios correligionários atidos a concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficou deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Uma luta, né? Uma luta. E a gente é convidado para essa luta, né? É convidado para refletir, para ver se a gente consegue superar. Eu acho que o grande motivador, né? Ele direcionou para o acolhimento de vários irmãos, né? Não necessariamente judeus, mas aqueles gentios todos que foram acolhidos por Paulo, por esse amor que ele tinha, por até essa raiva mesmo que o motivava, esse sentimento, né, inflamado que o motivava, mas que ele aprendeu a controlar e transformou
né, essa trajetória desse irmão de forma tão profunda. E aí a gente lembra, né, na página de abertura, de alguns pedaços que foram sublimes para a gente refletir agora, como é que constrói essa serenidade, essa paciência. Agora a gente pode olhar isso e refletir de novo. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Falamos disso. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Vai ter que batalhar para conseguir isso. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Quer dizer, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir construir essas ferramentas que vão te favorecer a serenidade e a paciência. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Só essa frase, né? Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, sim de autogoverno. Aliás, tudo que a gente falou aqui foi sobre autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoarmos. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-los pelos erros alheios que claramente nos preocupem. Examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, essa eu acho muito difícil, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem apoio da diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal todas as vezes em que o mal nos procure. Gente, isso é tão forte, né? Os nossos ouvidos como extintores do mal. Quer dizer, você fala aqui, eu não vou propagar, eu não vou continuar a debater, sabe? Extingo aqui. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Vocês veem como é que é a necessidade da pessoa de aprender a lidar com a cólera, né? Eu estava falando com a Cláudia, eu e Cláudia estamos fazendo esse estudo a semana toda. Ela fez ontem, hoje ela veio dirigir e eu vou fazer esse estudo domingo de novo. Eu estava precisando. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. Viu? Não é mágica, é construção. E sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Paciência em ação. Então, assim, a gente chega ao final desse estudo com a convicção de que agora a gente tem ferramentas. Dá para pensar nisso, né? E dá para pensar que quando a gente está falando disso, a gente está falando de saúde. Saúde mental é saúde do corpo todo. André Luiz também vai dizer isso. Tá? Pensamento é fluido que se derrama no corpo físico. A cólera nos adoece. O pensamento equilibrado traz equilíbrio para todo o corpo. Então vamos pensar, né, principalmente quando a gente entrar lá na câmara de passe, que a gente está construindo também a nossa saúde
Obrigada, gente. Obrigada, Cris. São muitas coisas para a gente pensar, né? Porque a cólera realmente é uma doença da alma. E hoje em dia a gente observa que as pessoas andam tão irritadas, qualquer motivo se transforma em ira, raiva, em cólera. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como falou no Evangelho, é questão de vontade, mas não é fácil, é trabalhoso. A gente precisa parar para pensar, porque a gente já está naquele estado de reagir a tudo que vem para a gente. Como ela falou, ontem eu fiz esse estudo, hoje eu estou aqui, domingo vou botar novamente, ouvindo sobre a cólera. E é muito importante a prece, né? A prece, a meditação, a música, coisas que façam a gente parar um pouquinho e acalmar os pensamentos. Então, muito obrigada, Cris, porque a gente tem muita coisa para refletir nesse estudo e a gente precisa. Isso que a gente está aqui não é para a gente chegar e absorver tudo, é para a gente parar e pensar como estamos agindo no nosso dia a dia, principalmente em nossas casas, com as pessoas que a gente está lidando, como a gente lidar com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Vamos deixar um pouquinho aquela irritação, porque problema todo mundo tem, não tem jeito. Se a gente for conversar aqui, todo mundo vai falar alguma coisa que está passando difícil. Mas vamos deixar a palavra de Jesus tomar conta de nossos corações, de nossas mentes, para a gente poder fazer um mundo melhor, porque isso depende de nós. Deixar a violência de lado e vamos abraçar o amor, a serenidade. Pedir a Cris para fazer nossa prece final. Possamos ter uma noite de paz. Após a prece, vamos ter o passe. No momento do passe, vamos pensar em Jesus e acalmar nossos corações. Um beijo no coração de todos vocês. Nesse momento que a gente acerena o coração, que a gente pensa em Jesus, que a gente pensa na vida, que a gente possa tentar vislumbrar assim, uma paisagem agradável, um lugar onde a gente se sinta acolhido, um lugar onde a gente se sinta sereno, e que nesse lugar a gente possa perceber essa presença de Jesus junto a nós, nos abraçando, nos acolhendo, nos limpando de todas essas dores, essas angústias que a gente traz durante a semana, dessa semana corrida. Que a gente possa se preparar para esse momento do passe, Senhor, se limpando de tudo que nos adoeceu durante a semana. Ajuda-nos, Mestre querido, a nos elevarmos na prece, para que possamos sentir mais perto a Tua presença. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos assim, nessa sintonia de amor, nos equilibrarmos, para que possamos receber os benefícios do passe e para que sirvamos todos de intermediários da Tua presença no mundo, levando o Teu amor, as Tuas bem-aventuranças, a Tua convicção firme e serena para onde quer que a gente caminhe.
Obrigada por perdoar as nossas falhas e por nos impulsionar sempre adiante, Mestre. E, encerrando a prece de hoje, nós te pedimos, fluidifique essas águas que colocamos sobre a mesa, nos nossos lares, e auxilia-nos, Senhor, a retornarmos para o mundo fortalecidos e serenos. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir, e um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras um modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como a estrada ao luar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, e a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo Consolador.